Alô, gente, tá chegando aqui o nosso podcast que fala de Caxias do Sul, que fala tudo que tá movimentando na nossa Serra Gaúcha, o nosso X-Play em movimento, trazendo aí com certeza muita informação. Você sabe muito bem, final do ano tá aí e muita coisa acontece na nossa cidade, mas em especial a gente vai falar hoje daquela festa de bairro, daquela tradição que passa de pai para filho. A gente vai trazer hoje a 14ª edição do Natal na região, numa das regiões mais populares, que é a região norte aqui de Caxias do Sul, onde que está lá o nosso querido bairro Fátima, trazendo grandes lideranças para falar sobre isso, mas também para a gente entender o quanto que é importante isso na vida das pessoas. Então hoje eu vou dizer, grandes convidadas e convidado aqui especial. Hoje eu tô com direito até de convidado especial aqui, né? Vou apresentar elas então, primeiro as mulheres, primeiro as damas, né? Nossa vereadora de Caxias do Sul, Daiane Mello, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui na X-Play em movimento, falando sobre um evento tão importante para a nossa comunidade. Muito bem. A outra é a Daiane, a doutora Daiane Fogaça, por isso que eu dei aquela engasgada no começo. Quem é que eu vou chamar primeiro? A Daiane, né? Seja muito bem-vinda também. Muito obrigado pelo convite, poder falar um pouquinho desse evento que eu participo há alguns anos com a minha parceira, que é minha parceira, a Daiane, já faz uns anos de estrada aí. Que legal, parceira e xará, isso aí, né? E a Grace Mello, seja muito bem-vinda também. Obrigada, agradeço o convite e estou aqui para falar de uma festa que a nossa família engaja e prepara com tanto carinho há mais de uma década. Que é Mana da Daiane Mello. Isso aí, né? E recebendo aqui também o CEO da X-Play, o Fabiano André Vergani. Muito obrigado pela tua participação especial. Eu praticamente te roubei hoje das tuas tarefas aqui na X-Play, mas para a gente falar de algo que a gente estava falando nos bastidores, que é exatamente isso, né? O impacto na vida das pessoas e ainda mais uma data tão importante para todos nós, que é o Natal. Seja bem-vindo, Vergani. Obrigado, Portela. Sejam bem-vindas as meninas aqui, né? A nossa vereadora querida Daiane, né? Mas quero ouvir um pouquinho de festa, de social, de bairro, comunidade e aquele Natal que passa de pai para filhas. Isso aí. Alguns entenderão em breve. Em breve. A gente quer aqui agradecer também a Sicredi Pioneira, que é a nossa parceira, a Rodóio Rede de Postos e a Magnani, obviamente, que é o Name Rights, né? Para quem não sabe, é quem dá o nome aqui a esse estúdio, nossa parceira aqui desse projeto. E um abraço para toda a família Magnani e, é claro, para a nossa querida X-Play Celular. Você quer realmente aí fazer a diferença na sua conexão? Teu celular tá travando, vem para X-Play Celular, a gente vai colocar aqui no rodapé o nosso X-Play Celular para você também adquirir e ser cliente da nossa primeira, é a primeira operadora virtual do Rio Grande do Sul e é de Caxias do Sul. Você pode ter em qualquer lugar aí do Brasil conexão através da X-Play Celular. Vamos seguindo então aqui com a nossa pauta de hoje, olha só. É a 14ª edição do evento. E, vereador, eu gostaria de saber de ti, né, já abrindo a nossa pauta aqui para a questão familiar. Conta para nós a história, né, desse grande evento lá no bairro Fátima. Bom, é uma história que emociona a gente que participa desde o princípio, é porque essa atividade já acontecia, né? O meu avô foi o primeiro morador do bairro Fátima, seu Ardemiro Almeida Mello, e quando ele estava trabalhando, né? Ele trabalhava nos campos de futebol, era econômico do campo do Caxias e do Juventude. Ele sempre teve os carrinhos de pipoca, de cachorro-quente, ele tinha as copas, a parte do picolé. E para comemorar aquele ano bom, né, que a gente faz, assim, algumas empresas até, no final do ano auxiliam com alguma situação, ele colocava esses carrinhos no terreno da igreja católica lá do bairro, colocava os carrinhos à disposição das crianças e distribuía cachorro-quente, pipoca e refri para a criançada para comemorar aquele ano. Depois, teve o pai também teve, né, seus empreendimentos e fazia da mesma maneira. E eu sempre gostei dessa folia boa e sempre amei criança. Então, quando eu entrei na faculdade, comecei o curso de comunicação social na UX, Relações Públicas, e comecei a fazer estágio na prefeitura. E participar de eventos, eu disse assim, podia fazer uma festa de Natal, né, para a comunidade. Então, mas não só distribuir a questão dos lanches. Eu sou mais festeira, vamos comemorar isso, né? De que maneira? Vamos colocar um palco, vamos colocar um som, bota os artistas locais se apresentar
e tem a chegada do Papai Noel. E isso foi crescendo de uma maneira muito significativa. Então, ela começou ali em 2007, a gente teve uma pausa, né, por um período, depois a gente teve a questão da pandemia, e ela retorna, então, em 2021, assim, como sucesso absoluto, que a gente fecha uma quadra para ela acontecer, são cerca de 5.000 pessoas que participam, 2.000 lanches para as crianças, 2.000 brinquedos novos distribuídos, né, então ela cresce de uma maneira inimaginável e com toda certeza só tem a crescer e agregar a nossa comunidade. E como é que foi essa conexão entre vocês? Por exemplo, você e a Grace são irmãs, mas entre vocês, doutora? Bom, eu conheci a Daiane, então, em 2014, quando eu fiz a abertura do meu escritório com a irmã dela, e comecei a conversar com ela, aí ela convidou no primeiro momento pra gente... para mim ajudar, auxiliar, né? Na verdade, ela vai atrás das pessoas, né? Ela só diz, preciso de ti tal dia lá na festa. Tu vai, já tá na lista. Então, meio que tu vai na obrigação, né? E sim, daí depois eu vi mais profundo o projeto que ela tinha. Realmente um projeto, eu acho que é um dia bem importante. Hoje, as pessoas do Fátima e região esperam por essa data. Que legal. Eles ficam contando com esse dia. E muitas crianças que participam, né? Porque a primeira festa que eu participei, como eu ainda não tinha uma ligação forte com o Fátima, hoje eu moro no Fátima. Que legal. Então, hoje eu tenho raízes no Fátima. Então, eu tô... Desde que eu abri meu escritório lá, eu estou no Fátima. Então, é um bairro que eu gosto, é um bairro que a gente fala prospera, né? Então, a gente tem nosso escritório, estamos lá prosperando, abrindo um novo negócio que nós estamos inaugurando semana que vem. E a Daiane veio com essa proposta. Na primeira festa, eu não tinha contato com as crianças. Então, era tranquilo eu ficar na fila dos brinquedos. Né? As crianças não me conheciam, porque às vezes ela quer azul, ela quer ela verde, né? Na fila corre isso, né? É normal, né? A criança tá ganhando, mas ela também, eu gostei daquela lá. Então, eu fiquei na fila. Então, foi um desafio. Era muita criança. Muita criança. E a alegria das crianças, né? Das pessoas com poucas condições, naquele momento, tá ganhando um presente. A gente saber que talvez é o único presente que ela ganhou de Natal. Realmente tem um público ali bem carente que vai. E tu poder fazer a diferença na vida das pessoas, eu acho que é bem importante. Mas a Daiane não bastasse só a festa de Natal, ela também tem a caravana, né? Então, a caravana, eu acho que foi uma sensação mais forte ainda, sabe? Teve a festa tem todo um sentido para dar, e ela domina o palco como ninguém, e as pessoas participam muito lá no bairro. As crianças são apaixonadas por ela, né? Querem ver ela de Mamãe Noel, no caso. Isso aí. Mas na caravana, ela entrega algo a mais para as pessoas. É fora de sério. Os caminhões chegam, então, para entregar as coisas, e as pessoas já estão esperando, sai todo mundo correndo. Aí, na primeira vez, eu não tinha tanta experiência. Eu falei que eu tinha cesta básica, era todo mundo atrás do carro pegando cesta básica. Então, assim, claro, hoje, com esse tempo que eu já tenho, que eu conheço ela, né? Depois disso, a gente assumiu outros projetos junto, parceria. Hoje, a gente tem o nosso podcast, Informação é Poder. Toda segunda-feira que ela lança um episódio, né? Então, sempre que ela precisa, eu dou um auxílio para ela, né? Tenho criatividade nos projetos, também no trabalho dela como vereadora, né? Mas sempre nos auxiliamos em tudo, né? Então, a festa é uma coisa que eu participo, sempre tento auxiliar ela ali, porque realmente é uma parte que a gente faz, a gente trabalha o ano inteiro. Todo empresário, ele tem, independentemente do seu negócio, ele trabalha o ano inteiro, mas tem um momento que a gente tem que devolver um pouco. E eu e o pessoal, temos isso. A gente devolve um pouco. Então, seja com o tempo ou seja com uma doação, a gente doou várias outras coisas para as igrejas que atendem as famílias. Então, a gente faz isso no sentido de devolver algo para a população. Que legal. Vou pegar esse teu gancho de empresário depois para colocar o Vergani aqui conosco, mas antes eu queria ouvir da doutora Grace também essa questão da família que está sendo o nosso mote aqui, né? Qual que é a tua primeira recordação do Natal? Assim como também as Daianes aqui trouxeram as recordações dela. O que tu lembra da tua família, desse engajamento, desse momento? Na verdade, o Natal que a gente organiza, né, que a Daiane Mello lidera e que a família organiza, é uma extensão um pouco do que a gente fez a vida toda, tá? Porque, na verdade, a gente foi criada puxando o carrinho de picolé, organizando as coisas dos campos de futebol. Eu trabalhei como ambulante na rua, então... essa organização do Natal era um pouco já da nossa vida. Só que, na verdade, não era para
angariar dinheiro, como a gente faz para trabalhar, né? Na verdade, a gente se organizava para ir para os campos de futebol, para a rua vender material esportivo e tal, para trazer dinheiro. Naquele momento era um momento de doação. Certo. E parece que daí fica uma união, né? É uma correria. É o freezer, é o meu pai fazendo gelo, é verificando se tá tudo certo, é de repente a minha mãe costurando alguma coisa que faltou, é a gente de noite verificando se os pães vão chegar, os picolés, se o pessoal... É assim, ó, tu não tem noção. É todo mundo junto e misturado. Que legal. Uma grande celebração, mas também tem essa questão da doação, Da né? doação. Que é muito legal, né? Uma coisa, assim, muito legal. E é bem organizado. A gente já tem as pessoas que... São pessoas que participam já desde a primeira festa. Nós temos uma pessoa que participa lá, que ele espera muito. O Cleitinho. Então ele sempre tá lá pra organizar, pra arrumar, sabe? E a gente percebe que as pessoas, elas querem que aquilo aconteça, né? E a nossa família se engaja por inteiro. Eu chego a me emocionar, porque é de verdade. Muito, muito real. Que é muito legal de ouvir isso, né? Porque a gente vê que é a doação das famílias que estão ali. Imagina cada história que existe, né? Nessa 14ª edição, então vai ter mais uma história nova sendo contada por uma nova geração que vai chegando, ou seja, gerações estão chegando aí. Mas eu queria pegar o gancho do empresário, mas na verdade é o seguinte, Vergani, te colocando aqui nessa conversa, né? Como eu disse no começo do podcast, eu te roubei hoje aqui um pouquinho para falar de algo que me impactou aqui nos bastidores, que é essa lembrança que é viva, né? Nos bairros de Caxias do Sul, nos bairros que estão longe do centro, né? E que a própria comunidade participa. E queria também ouvir de ti um pouquinho disso, porque, né, sendo filho da Dona Leda, do seu Saul, lá na Vila Ipiranga, tu também viveu muito dessa questão de doar para aqueles que precisavam, né? E até hoje tu faz bastante, né? Essas benemerências, mas como é que é a tua lembrança também do teu bairro, né? Desse momento de Natal? Porque uma coisa é tu passar um Natal bonito do centro, né? Mas quando a gente não tem, ou quando tem pouco, é outra realidade, né? Nossa, me fez pensar um pouquinho, né? Me remeter bem ao passado, as meninas nem eram nascidas aqui, né? Mas década de 70, década de 80, a Vila Ipiranga era um bairro, hoje é bairro, né? Uhum. Mas quem foi vileiro nunca deixa de ser vileiro. Mas era realmente um dos 3 bairros mais sensíveis da cidade, nem existia ainda o bairro Fátima naquele momento. E tinha bastante dificuldade, sim. Meu pai e minha mãe, pequenos empreendedores, com um pequeno armazém bem no centro da Vila Ipiranga para pessoas, trabalhadores ali da Marco Polo Planalto, da Frasle, Madarco, que existia ali, a Hecking, que fazia caixões ali da funerária Hecking, enfim, né? Esses metalúrgicos, enfim, esses empregados, e tinha muita dificuldade. Nós, já em um padrão um pouquinho acima por conta do comércio, tínhamos já uns brinquedos assim, a colar, mas chegava no dia 25 ou dia 26, a gente estava ali com os mesmos vizinhos, com as mesmas pessoas, jogando futebol de pé no chão, e aquelas crianças, aqueles meus amigos de infância ali, que não tinham ganho nada no dia de Natal, né? Então isso passa assim na memória, bem difícil e emocionante isso, né? Mas ao mesmo tempo nós lá então Vila Ipiranga, e foi aí que quando eu recebi o contato da vereadora Daiane, né, eu lendo aquilo, o material que foi me passado aqui, o PowerPoint, aliás, muito bem feito, parabéns a vocês, né, eu me remeteu justamente na Vila Ipiranga, nós tínhamos o Dia da Criança. A gente fazia esse evento com os líderes comunitários, né, e a Daiane é uma líder comunitária. A minha mãe ainda é líder comunitária, né, a Leda Vergani, e a gente fazia uma festa ali onde fazíamos bolo, fazíamos pizza, e a mãe ficava a semana toda e nós fazendo os bolos em casa. Me remeteu o que a Gleice, né, comentou há pouco aí, né, e chegava no dia também que a Daiane, a doutora Daiane falou aquela, com muito respeito aqui, mas nós lá era uma bagunça, aquela confusão, todo mundo pegando bolo e, nossa, e gente de bicicleta, e enfim, uma coisa muito legal, porque realmente essas pessoas mais distantes do centro,
Eu sei que hoje está tudo muito integrado. Fátima é centro já, né? Sim. Aqui do lado, né? Mas naquela época parecia muito longe, né? Então a gente se sentia um pouco distante do que tu vê ali na Praça Dante, por exemplo, né? Então nós tínhamos que, nos pequenos feudos, nós ali juntos, ali um ajudando o outro, muitas pessoas vindo de Vacaria, muitas pessoas vindo de outros lugares do Rio Grande do Sul para trabalhar em Caxias do Sul. Então nós tínhamos que se abraçar e ser uma grande família, não só entre nós mesmos, mas com os vizinhos. E assim o era, Portela. Mas, assim, momentos que na minha memória são bastante interessantes, porque tu lembra daquelas pessoas na dificuldade, tu vê hoje na rua, indo muito bem, cada um buscando o seu caminho, né? E quão era importante a família, os pilares, um ajudando o outro naquele momento. Muito legal o teu depoimento, que com certeza, né, muitas pessoas são impactadas com isso todos os anos, né, principalmente pelo projeto de vocês. Vocês têm como mensurar isso? Qual que é o número de pessoas impactadas pelo projeto? Na verdade, assim, até falando um pouquinho de encontrar as pessoas na rua, né? Eu encontro muitas pessoas que elas dizem que o único presente que elas ganharam foi naquele ano lá, foi um presente que a gente distribuiu. E a nossa festa começou pequena, né? Então a gente arrecadava, Vergani, os brinquedos que nos eram doados, né? Uma pessoa tem uns brinquedos usados, podia ser, né? E a gente fazia a distribuição. E com o passar do tempo, a gente conseguiu ir organizando as coisas de uma maneira que hoje a gente dá brinquedos todos iguais. Novos. Bolas de futebol para os meninos, boneca para as meninas e de 12 a 14 anos, porque tem muita criança de até 14 anos, que uma bola de vôlei. Então, a gente faz isso, a gente consegue angariar com os empresários, então, né, os valores para se comprar. Porque uma criança ganhava um carrinho da Hot Wheels e a outra ganhava um carrinho de controle remoto. Então, ficava muito desproporcional. Sim. Então, com o decorrer dos anos, entre quarta e quinta festa, a gente conseguiu organizar, então, as cotas de patrocínio. E a gente hoje compra os brinquedos todos iguais. E eu escutei até essa semana, uma menina me visitou na loja. Ela hoje tá com 25 anos. Ela disse assim, tal ano eu ganhei uma boneca. Foi o único presente que eu ganhei. Nossa, a gente esperava pela festa de Natal chegar. E hoje vai ser uma voluntária da nossa festa. Ela vai estar lá no dia 21 de dezembro, auxiliando na distribuição de lanche. Então, isso que impacta realmente, né, na vida das pessoas. Hoje a gente faz, então, o nosso público, a gente acredita que chega a 5.000 pessoas, né? E a gente faz a distribuição para 2.000 crianças. Então, e ao mesmo tempo a gente ainda recebe todos esses brinquedos de pessoas que têm para doar também, né? Brinquedos novos ou usados para fazer aquilo que a doutora Daiane disse, a caravana da solidariedade. Então a gente faz a festa de Natal e tudo que fica da festa de Natal. Então sobrou refrigerante, sobrou brinquedos, tem os brinquedos novos e usados, a gente coloca em cima dos caminhões de guincho. E o marido da Grace tem um material de construção, tem caminhão também, a gente bota em cima dos caminhões e sai, né, na zona norte da cidade para fazer a distribuição no dia de Natal, no dia 24. Então tem muitas famílias que elas não teriam um refrigerante para dividir naquela noite e chega. E a parte que emociona muito é a gente chegar, por exemplo, no bairro Canyon, que as crianças conhecem de longe o caminhão descendo e fazem aquelas filas Elas assim já enormes. estão sentadas todas no corpo. Aguardando. E eu até estive na Praça do Fátima ontem à noite, né? Fechamos a loja às 6h30 e eu levei a minha menina na pracinha, né? Porque eu queria olhar a metragem, ver como é que tava pra questão da montagem. E as pessoas já, vai ter festinha, né, Daiane? Vai ter festa de Natal. Eu disse, sim, vai ter. Estamos organizando pra dar tudo certo. Então a gente tem um atendimento bem bom e como elas disseram, assim, as pessoas esperam por aquele momento. E neste ano vai ser em que data a festa? 21 de dezembro. 21. A gente sempre faz um domingo antes do Natal. Que aquelas pessoas que têm mais possibilidades de viajar no Natal, elas já estão viajando. Então, é realmente para aquelas pessoas que realmente vão ficar na cidade, não têm recursos. O bairro Fátima hoje tem
quantos caxienses lá? Quantas pessoas estão residindo lá? Não sei se vocês têm esse número. Assim, o bairro Fátima é um bairro muito grande Pois e é. agora ele tá interligado muito, então abriu o Jardim Esmeralda, tem o Morada dos Alpes, tá saindo o loteamento novo ali da ANC, que vai interligar toda essa parte, mas a gente calcula cerca de 20 mil habitantes. E hoje, a gente diz que é um bairro, por ser mais próximo do centro, então 15 minutos a gente tá no centro, né, sim, facilmente, é um bairro também muito procurado pelas pessoas que vêm de fora. Então, muito venezuelano que vem para nossa cidade acabam, né, indo também para o bairro. A gente sentiu Bastante. um número de pessoas muito grande vindo para o bairro. É a região mais populosa de Caxias do Sul. Uma das Região regiões norte, mais né? populosas, Então, a região norte. É a região norte. Porque o Santa Fé eu tinha na cabeça, assim, 80 mil pessoas, mas eu acho que devia ter o É Belo a Horizonte região. também, né? É, com a região Vila IP, Santa Eu Fé, acredito que o Vila... Fátima dá uns 40 mil habitantes, juntando ali o Fátima Alta, Fátima Baixa, o Interlagos, Parque Parque Isso, Oasis. Quatro Oasis, toda essa região ali, uns Entendi. 40 mil habitantes. É muita gente, né? Então, é Dá importante... uma vacaria, né, Portela? Mas Você olha, que é de sobra um origem pouquinho vacariense. né? Isso aí. Mas, gente, a ação é muito importante que ela aconteça, e vocês estão falando de bastidores também. Quais são os desafios para todo ano chegar lá e fazer essa assistência, fazer isso acontecer? Chega ali na reta final, o desafio é vendeu todos os patrocínios, tá? Vamos ter que ajudar, vamos ter que arrecadar fundo nós mesmos ali para que a coisa saia. Pessoas para trabalhar, para auxiliar, sempre sobra. Tem muita gente que hoje, como a festa criou uma proporção muito grande, a equipe, as pessoas, a organização, ela ocorre. Eu acho que o maior desafio geralmente é isso, sabe? É a Uhum. questão de estamos com todas as bolas para as crianças, a entrega. A nossa preocupação maior, né? A Daiane tem o palco, tem um monte de coisa que ela pensa, mas nós que estamos ali nos bastidores, nós pensamos, vai ter brinquedo para todas as crianças. Essa é a nossa maior preocupação. Porque vai ser triste, né? Chegar a fila lá no final e faltar brinquedo. Até hoje isso não ocorreu. Né? Todas as festas que eu participo sobra brinquedo e daí depois ela distribui na caravana, né? Essas crianças também têm os brinquedos distribuídos para quem não pôde vir na festa naquele dia. Então o nosso desafio maior é vendemos todas as cotas, porque teve anos difíceis. Nós passamos pelo período da pandemia e no ano de 2021, quando a ANN quis retomar, né? Nós tivemos o desafio que muitos empresários passaram pênalti. Como teve crescimento de negócios, teve fechamento de negócios, né? Claro. Então, alguns tiveram dificuldades e a porta que ela bateu, às vezes, estava fechada, porque a pessoa não tinha condição de ajudar, né? Então, acho que esse é o maior desafio hoje, que é os patrocínios, né? E a pessoa também topar o projeto, entender que esse projeto é importante, né? Que a gente tem que devolver aquilo que eu te falei, que a gente tem que devolver algo, né? Mas isso tem que vir do coração, então não vai ser todos, são Sim. alguns. E como que é feita essa captação? É feito com os empresários da região? É a cidade inteira que abraça? Como é que funciona? Olha, a cidade abraça como um todo. Então, eu tenho essas parcerias aqui, né, da Grace e da Daiane no escritório. Então, elas mandam para os empresários que elas conhecem, eu mando para os que eu conheço, as pessoas vão fazendo. Nilo, E vão abraçando. Tem o Nilo Marini, que é dos Guinchos Marini, lá do Fátima. Certo. Então, é um padrinho da festa. Então, ele também manda para os empresários que ele conhece. E assim, a gente vai angariando. A gente monta um projeto e vai atrás dos recursos. Por exemplo, uma das patrocinadoras do podcast aqui já foi patrocinadora da festa de Natal, que é a Magnani. Legal. Então, a Magnani, o ano passado e o ano retrasado, eu acho. Isso, nos últimos anos tem, né, patrocinado também a nossa festa. Cada um vai atrás de um pouco, porque é um recurso grande, na verdade. Hoje, e essa festa tá mais desafiadora pela questão também que, além do que tá no projeto, que são os custos com lanches e brinquedos, a gente tem o custo com as estruturas, né? Então, a gente contava muito com a estrutura, vem a estrutura muitas vezes da prefeitura, e esse ano a gente tá um pouco desassistido nessa parte, mas abriu-se outros leques, então, por exemplo, a Expo Tendas está nos patrocinando com a tenda, então, Legal. tipo, né, a pirâmide, a Vibe Palcos vai montar o palco para nós, essa parte tá ok. Então, agora a gente tem os outros desafios, que é comprar os brinquedos, comprar a parte dos lanches e também a sonorização, que também é uma parte que envolve recursos, né? A parte mais difícil, eu acho que é os recursos, porque a gente conseguiu organizar ela como um todo, então, a parte de
voluntariado da festa, quem vai auxiliar no voluntariado, quais são as bandas. Hoje as bandas nos procuram para se apresentar. A gente já teve, Vergani, shows mais regionais. A gente teve 2 vezes a presença do João Luiz Correia na nossa festa, que ele estava tocando num baile da cidade, e a gente ligou para os empresários, eles, a gente tem uma festa, assim, né, a gente não tem recursos. A gente não tem recurso. A gente não tem recurso. Sim, Me peguem na frente do bailão tal hora que eu vou lá me apresentar. E foi com a banda toda e se apresentou. A gente teve Sétimo Sentido também, a gente teve uma das últimas festas, o César Bracini, que a Grace ligou, né, da banda Enigma, né? Então a gente vai atrás de quem tá na cidade, né, das bandas que estão na cidade maiores, para daqui a pouco também fazer um show para aquela comunidade, Todos sabe? os artistas locais também. E além dos artistas locais, que a gente valoriza muito os nossos artistas locais, então eles vão, tem o tempo, tudo organizado numa grade, né, de programação, e algum artista que tá na cidade também. O João Luiz Correia, para ter uma ideia, quando ele saiu do bailão na primeira apresentação que ele teve no Fátima, ele disse assim, eu vou lá para cantar uma música. E a gente anunciou no carro de som, João Luiz Correia, show do João Luiz Correia, né? Eu vou pra cantar uma música. Não tem problema. Veio com a banda toda. Eu tive que pedir pra ele que eu não tinha mais tempo, que eu precisava que ele descesse do palco. Porque às vezes as Meia hora de apresentação e ele, né, ele tava emocionado com aquela presença. Nostálgico. As pessoas com a presença dele, meia hora eu tinha mais grade de apresentação. Eu tive que dizer pra ele. Eu disse assim, tem que ser a última. Isso é um bom problema, né? A mesma coisa da Sim. banda Enigma, né? Isso. Na verdade, eles não sabem a proporção que é a festa quando a gente liga e fala. Nós temos uma festa para crianças aqui no bairro Fátima e a gente gostaria que vocês viessem aqui, né? E quando eles chegam, eles veem a proporção da festa, eles não têm vontade de ir embora. Sim, imagina. E fazem material, inclusive, para os materiais deles. Então é bem, bem bacana. Que bacana. Uma outra questão sobre mobilização também, como que funciona o trabalho com os jovens? Como que é essa integração? Porque a gente conhece que lá no bairro Fátima tem um trabalho muito bonito com os jovens também, né? Como é que é essa integração com eles também? A integração, ela é muito boa porque eles já participam, né? Então, eles já auxiliam na festa. Quem foi valorizado, né? Quem esteve presente na festa, que foi beneficiado com alguma atividade, já vem como voluntário, vai lá, ajuda a montar a estrutura se precisar, ajuda a decorar o pinheiro se precisa. Então, quer ajudar na distribuição das coisas. Por exemplo, que nem ontem que eu disse que eu tava na praça, eram jovens, assim, né? Que eles queriam... eles sabem que eles não vão ir pra fila dos brinquedos, mas eles querem a festa, aquele movimento que tem, né? A chegada do Papai Noel. Nosso Papai Noel chega de guindaste muitas vezes, sabe? Então a gente... chega como o tio Nilo tem a questão dos guinchos, né? Coloca um guindaste de 40 metros lançado o Papai Noel pra jogar bala pras crianças. Então é uma coisa muito... É fantástico, assim. A gente se emociona em falar porque é muita coisa que acontece. É um dia, mas acontece muita coisa lá. E só pra complementar, e no final tu envolve todo mundo com a limpeza, né? Se jogou lixo no chão, ela faz o envolvimento e vamos lá. E todo mundo pega um saco de lixo e começa. Vai. Isso aí, eu digo que a praça tem que ficar limpa, a rua tem que ficar limpa. Então, todo mundo. Então, eu deixo aquelas motocas que a gente ganha, algumas motocas, bicicleta, deixo pra sortear no final. Quem ajudar na limpeza vai ter direito a concorrer à bicicleta e à motoca. Então, eles ajudam a limpar as crianças pequenininhas, juntando, pegam um saco de lixo, vão lá, juntam o lixo, sabe? E a gente sai de lá com tudo limpinho. Que legal. E para ser um Papai Noel da festa, ou seja, para ser alguém para ajudar a ela acontecer, já que ela é tão cheia também de detalhes, né? Como que hoje as pessoas podem buscar serem parceiros dessa grande festa? Hoje a gente organizou as cotas, né? A gente sempre organiza as cotas com valores, né? E o que a gente faz de contrapartida para os empresários é a situação da divulgação da marca deles no palco, dá para colocar um banner lá, né? Então, se faz através da doação em dinheiro. Tem pessoas que na parte da alimentação, mas acredito que a alimentação já está mais ou menos ok. Tem pessoas que, por exemplo, fazem a doação dos pães, fazem a doação da salsicha, fazem a doação do refrigerante. Nós tivemos como parceiro o mercado Crisan por 2 anos, os últimos, não sei como tá agora, que fez a doação de todos os refrigerantes. E a situação dos brinquedos, a gente realmente precisa do valor para a gente conseguir fazer a compra dos brinquedos, porque a gente tem um fornecedor que nos entrega
as bolas e um fornecedor que nos entrega as bonecas, né? Então, são as cotas, e daí a doação é feita através do Pix, e aí a gente faz toda a prestação de contas. A partir de quanto que as pessoas começam a ajudar aí? Na verdade, qualquer doação é bem-vinda, tá? Certo. Na situação dos empresários, a gente tem as cotas, tá? Então, a gente disponibilizou as cotas ouro, que é o valor de R$2.000. Nós temos 5 cotas ouro. Nós temos Essa daí a pessoa também pode auxiliar na distribuição dos brinquedos, se ela entender que é importante para ela. A gente também fornece um mailing do pessoal que participa da festa, porque todos os sorteios, então a gente vai colocar o nome e o telefone da pessoa, então tem um mailing pra gente distribuir, e também a pessoa pode ir lá fazer demonstração do seu produto. Por exemplo, a gente tem um patrocinador que é a Ortodontic, então ela vai lá, ela conversa com as crianças, ela ensina a escovação, ela faz toda essa parte, e também a gente fornece o mailing no final da festa, além de toda a divulgação que a gente faz, e depois também os vídeos e o material na rede social também. Legal. E as outras cotas? Nós temos a cota prata, que aí é R$1.000 a cota prata. Nós temos 10 cotas pratas. Nós temos a cota bronze, que são R$500. E o apoio, né? Que o apoio é justamente para nós comprar os utensílios que faltam ali, por exemplo, do molho do cachorro-quente, essas coisas, o que faltou que não foi doado de mantimento. E aí custa R$320. Legal. Então, a cota ouro, a prata e a bronze a gente concentra para fazer a aquisição dos brinquedos. E agora, dessa estrutura que nós vai não faltar vamos conseguir, né? Que provavelmente a Daiane estava verificando, mas nós tínhamos até então o apoio da prefeitura em algumas coisas. Esse ano eu não sei como vai ser, a gente talvez vai ter que algumas coisas contratar, e o apoio para comprar os mantimentos. E aí a gente passa todo o material da festa, tudo. Nós estamos agora, alguns patrocinadores tu já tem, né, Daiane? Sim, a gente já tem alguns patrocinadores, né? Então a gente tem a Ortodontic, né? A padaria Turati hoje me avisou que vai fazer a doação de metade dos pães necessários, né? E a outra metade vai fazer um valor, né, menor. Então a gente vai em busca desses recursos, também das cotas para pagar isso. A gente também visitou uma empresa Eu que tenho vai furo ser... de reportagem aqui, vereador. Sério? Tem. O pessoal aí da Globo. É da Globo aqui ou não? Aqui é da X-Play TV. X-Play TV, isso aí. Tá. Mas tem aquela lá quando dá o furo de reportagem, né? Então, eu saí aqui do meu lugar aqui, fui falar com o nosso homem da mesa, o Chimia, né? Vamos até trocar de lugar aqui. E disse, Chimia, o que tu tem para fazer no dia 21 de dezembro? Porque o Chimia, ele é nosso piloto de drone aqui. A X-Play tem o X-Drone. E a gente faz filmagens, né? E tem um investimento aí de 3, 5 ou 8 mil reais que a gente faz a filmagem, cria ali o Caxias em 1 minuto, né? Algo que certamente vocês vão poder utilizar principalmente para o próximo ano, para materializar, mostrar para as pessoas a amplitude que você comentou, né? Vai ser menos difícil, quem sabe, vender patrocínio para o próximo ano. E o nosso Chimia, querido Chimia aqui, vai ser o homem que vai nos brindar, vai lá filmar, depois com o drone, né? Aí a X-Play depois faz a edição, e a X-Play está doando aqui para a festa uma edição do Caxias em 1 minuto do Natal do Fátima. Ai, legal, olha, hein? show de bola, show de bola. Muito obrigada. Chimia, vem cá, o homem Ao da vivo mesa e aqui, vem ao vivo, cores vem ao aí. vivo, eu me retiro, tu entra aqui. O já Chimia deixa conhece um bastante abraço. da nossa festa. A Vergani foi lá muitas vezes fazer Tu já vai fotos embora, pra Vergani? nós. Já. Eu tenho que fazer uma pergunta aqui, Mas que a o gente já Chimia tá senta terminando. aqui. Sei lá, senta aí em algum lugar, Chimia. Tem que fazer uma pergunta pro Vergani antes dele ir embora. Pode fazer. Vamos lá. É que senão aí a gente não vai conseguir te filmar direito aí. Senta aí, ó. Aqui. Aí o Chimia vai entrar Isso. também aí. Eu vou fazer agora, a gente já tá chegando perto do fim do podcast, uma pergunta para todo mundo aqui da mesa responder, né? E pode responder muito tranquilo, porque não é uma pergunta super, mega, hiper difícil de responder, né? Mas assim, começando aqui com a Grace, né? O que significa para você ser a Mamãe Noel ou o Papai Noel na vida de uma criança? Eu acho que é esperança, né? Esperança
delas entenderem que ainda existe o espírito natalino, né? Porque com o passar do tempo parece que as coisas vão se apagando e as coisas não estão tão acesas como era antigamente. Eu lembro do meu Natal com tanto carinho, sabe? E proporcionar isso para as crianças é mostrar para elas que o espírito natalino existe e que tem esperança ali. Muito bem. Doutora Daiane. Para mim, significa esperança também. O nascimento de Jesus, né? O Salvador. E também que os sonhos podem ser realizados. Eu acho que é muito mais trazer para as crianças que tudo que elas sonham pode ser alcançados. Nós que estamos na festa hoje temos um papel bem importante relativo a isso. Porque nós somos sonhadoras, realizamos os nossos sonhos, temos muito a realizar. Somos pessoas simples, viemos de baixo, conquistamos bastante até agora, né? Dentro da nossa trajetória a gente considera bastante e a gente demonstra isso para as crianças que vêm de baixo, que estão simples, que é possível, que elas precisam sonhar. Muito bem. Nossa vereadora Daiane Mello, e para ti, como é que você é Mamãe Noel das crianças nesse momento? Ai, é maravilhoso. Eu digo que organizar isso, assim, me tornar... eu tô viva, eu me sinto viva quando eu faço. Eu digo assim, o ano pode não ter sido lá essas coisas, ou, né, mas eu me sinto viva organizando aquilo dali. Eu me emociono porque realmente é do nosso coração, sabe? E eu digo para as pessoas, eu não faço nada, eu só auxilio, eu faço a ponte entre quem quer ajudar e quem precisa da ajuda. Né? Então a gente faz essa ponte, esse elo de ligação e com toda certeza eu digo que a gente tem 3 fases na vida, eu coloco até no projeto, né? Uma, quando a gente acredita no Papai Noel, né? A gente pequeno, a gente acredita. Daí a gente vai crescendo, passou a adolescência ali, a gente deixa de acreditar, né? E daí a 3ª fase é quando a gente se torna um Papai Noel, quando a gente pode fazer alguma coisa para aquela pessoa e a gente faz. Então é um momento maravilhoso, é a época do ano que eu mais amo, com toda certeza, porque a gente faz aquele amor renascer, aquelas crianças acreditarem em alguma coisa, sabe? Então, chega o Papai Noel e daí a minha filha diz assim, mãe, o Papai Noel que vem na tua festa é o Papai Noel de verdade, né, mãe? E tu fica assim, é o de verdade, Yasmin, aquele que a gente escreve a carta. Então a gente torna isso possível para as nossas crianças. O sonho e realidade, né? Isso aí. Muito bem. E para ti, Vergani, como é que é ser o Papai Noel? Elas disseram tudo aqui, né? Eu tava imaginando a minha resposta aqui, eu já comecei a pensar em fé, aí ela falou em esperança, né? Legal. Daí você falou em Jesus, fé, né? Nascimento de Jesus. Aí veio o sonho, veio acreditar, é possível. Então sobrou para mim aqui na minha reflexão reciprocidade, né? Que também já foi dito pela doutora Daiane lá no início do nosso podcast aqui, que é devolver um pouquinho, né, de tudo que a gente ganhou com tanta abundância, a gente teve oportunidade, claro, todo mundo aqui ralou, correu atrás, continuamos ralando, correndo, nunca parando, né? Mas chega um momento também de devolver um pouquinho, né? Por menor que seja, é importante. Isso tem um valor assim muito grande, né? Tem aquela frase popular, né? É dando que se recebe, né? E eu vou dizer aqui reciprocidade, né? Vamos ver também do Chimia, mas depois tem que agradecê-lo pela doação aí do nosso motorista de drone, para não dizer piloto, é só para provocar ele. Então, vamos passar o microfone ali pro Chimia. Hein, Chimia, antes de tu responder isso aí, eu sei que tu é vovô aí do Henrique, né? Sim. E tu tá vivendo natais diferentes agora, com uma outra ótica, né? Então, como é que é ser o vovô do Henrique, o Papai Noel do Henrique, o vovô Noel do Henrique? Nessa nova Ele já era o Homem-Aranha. fase. Já era o Homem-Aranha, agora... Eu fui o Homem-Aranha agora no último aniversário dele, quer dizer, no mais recente aniversário dele. Ele tá com que idade agora? 3 anos. Tudo isso já? Já, tudo isso. E então é o seguinte, ó, eu começo assim, ó. Eu agradeço ter sido chamado na mesa, mas só quem vive, quem participa disso, que nem o Henrique, vai participar agora. Uhum. Porque as minhas filhas participaram, porque a minha ex-esposa participava com um carinho enorme
ajudavam, Na distribuição. chovendo, eu fazendo foto, o guindaste chegando, a capa do pioneiro da segunda-feira, um céu azul antes da chuva, e aquele braço e um Papai Noel, um vermelho no meio do Sim. céu azul. Então, eu vivo isso, eu vivi isso e tem que estar, sabe, para chegar com o caminhão, quando ele desce e ele entra no bairro e ele faz a curva e aquelas crianças, cara, eu tinha que fotografar e afastá-los, eu me emociono, me afastá-los, sabe, das rodas do caminhão, dos pneus. Era isso que a Dani gritava. Na caravana. Na caravana. Cuidem das crianças próximos ao caminhão. Claro. Cara, mas, gente, uns toquinhos assim, ó, uma felicidade enorme. Uma senhora receber, ele capta. Uma senhora... Ele me repreende, hoje eu tô assim. Ele capta porque eu tenho a voz bem alta. Uma senhora receber um refrigerante atrás na represa e começar a chorar, Certo. sabe? Porque ela consegue dar pro neto dela um refrigerante e um pouquinho da comida que a gente distribuía. Sim. Então é por isso que eu vou levar o Henrique lá para ele sentir, porque tudo que o Henrique tem é muito extremo, Uhum. perto do que eu já vi lá em cima. E tudo que minhas filhas tiveram, muito extremo também. Que tu sabe que é o carinho, o bom amor de Natal, de carinho, de pai, é enorme o que eu tenho por elas. E vocês desculpem me emocionar, mas se deparar com uma criança, uma avó, numa cadeira de roda, e a Daiane subindo e entregando a ceia para eles, gente, e aquelas crianças começarem a chorar, porque não iam ter o que comer, não iam ter. Só que vai o caminhão, é difícil de entrar com o caminhão, é pesado, dá trabalho, mas, cara, que ajuda, sabe, te dá... A gente faz a festa depois na casa da Daiane, é um alívio, sabe, do que a gente fez, que a gente percorreu, que deu certo, que a gente começou cedo e terminou tarde da noite, enquanto eles já estão comendo, alguém, a tia, A o tia tio, Eva faz. tá lá esperando para nós jantarmos. Então, é magnífico. Eu tenho propriedade. Que legal. É magnífico, vale a pena, vale o engajamento. Agradeço novamente o convite, agradeço o Vergani ter tocado um pouco, além do que ele é um exemplo, ter tocado um pouco e ter me colocado agora como piloto de drone e não motorista de drone. Tu vai debutar, então, é isso que tu tá dizendo? Não. Ou tu já tirou foto do Papai Noel, mas Sim, de drone direto. vai ser a primeira vez. Mas eu vou estar em cima dele, né? Eu vou estar uns 40, só, assim, ó, imagens que vai ter Tu disso. só não me derruba o Papai Noel. Não. O resto tá Tiolinto- Tá liberado. É o Tiolinto. Agora a gente vai falar com ele. Vai falar com o Tiolinto, tá? Que legal. O Tiolinto era da Emplejato. O Fabiano Vergani tá Obrigado, saindo obrigado. aqui do nosso podcast. Muito obrigado pela Vergani, participação. Mas Olha ali, ó, viu? Que legal, cara. Muito bom. Eu acho que ele vai ser o Papai Noel, mas tudo bem. Não vamos dar o spoiler. Gente, muito obrigado pela participação de vocês hoje aqui. O nosso programa tem esse intuito de dizer o que a cidade está fazendo por ela. Porque muitas vezes a gente olha pela televisão ou agora pelas redes sociais, né? O que as outras cidades estão fazendo, ou até o que outras regiões estão fazendo, outros países, né? Mas olha só que importante a gente dizer que existe, né, esse grande núcleo de solidariedade aqui em Caxias do Sul. E olha só o exemplo que vocês também trazem para os demais bairros, porque também tem outros bairros que se organizam dessa forma, né? Então é uma corrente solidária que a gente vê de bons exemplos no mundo que, infelizmente, está cada dia mais carente de bons exemplos, a gente poder doar nesse dia e realmente ver, né, o impacto que é geracional, ou seja, vocês já estão trabalhando com os adultos que eram crianças lá das primeiras Isso aí. edições, que isso é a grande magia do Natal, o grande encantamento e também a razão, né, dele existir, essa data tão importante para os cristãos, mas que impacta todo o ser humano, né, nesse dia de uma grande reflexão, mas também de um grande cuidado por parte de vocês. Então, parabéns pela solidariedade, que vocês tenham muita saúde, mas que também tenham pessoas ajudando, né, que isso se
se expanda e que tenha uma construção aí, com certeza, muito saudável ao longo dos próximos anos, com mais pessoas vindo. Daqui a pouco já vira do Fátima, já vira toda a Zona Norte, como vocês já impactam ela. Daqui a pouco é a Caxias inteira, todo mundo mobilizado em prol disso. Mas o importante é que essa energia, né, não pare aqui. Que ela siga, que vocês já são o resultado aí dessa energia lá das 14 edições atrás. Então, quero agradecer a presença de vocês. Muito obrigado. Muito obrigado e deixar um apelo, né, aos empresários de toda Caxias do Sul para que eles possam contribuir, quem tiver desejo de contribuir, depois de escutando todas essas falas, né, que é emocionante sobre o que ocorre na festa, nos bastidores, a gente deixa um apelo para que eles devolvam um pouco à comunidade e auxiliem, né, para que a alegria seja completa dessas crianças. E é um valor simbólico por aquilo que é entregue, porque são milhares de pessoas que vão lá, não é só o bairro Fátima, só o bairro Fátima a gente já viu, né? Já vai em peso, com certeza, mas são muitas pessoas, é muita gente que vai lá e você está atrelando a sua marca com outras marcas que têm responsabilidade, é muito bom, com certeza. Grace, também muito bom te receber aqui. Né? Que legal. Eu agradeço o convite, é muito bacana. A Daiane já conhecia aqui o espaço de vocês, eu tenho certeza que é uma empresa séria, que só tem a agregar aí na nossa cidade e que agora é parceira da festa de Natal. E agradeço demais o convite. Obrigada. Que legal. Daiane, muito obrigado também. Primeiro pela tua iniciativa, que é exatamente isso que o líder tem que fazer. Ele tem que abrir chão, tem que buscar as oportunidades. Muito obrigado por olhar também para nós e entender que nós somos importantes também dentro desse processo. As portas estão abertas para vocês durante o ano inteiro, que seja para a gente conseguir ajudar vocês a viabilizarem isso também, né? A próxima edição e assim as outras que virão. Muito obrigado. Muito obrigado, Portela, muito obrigada a X-Play, né, em nome do Fabiano, do Vergani, enfim, toda a equipe de vocês que nos atendeu tão bem, e aqui fazer um apelo para a comunidade, né, tanto empresários, empreendedores, ou pessoas que desejam auxiliar nessa festa, é muito importante. A gente faz milhares de crianças felizes, né, com a chegada do Papai Noel. Então, pedir encarecidamente para vocês nos auxiliar a tornar mais um ano essa festividade uma realidade. Então, eu vou deixar os nossos WhatsApps, né, disponíveis. Eu e a Grace trabalhamos na parte da organização, então, né, com a questão dos patrocínios. 54991 60 90 94 é o meu WhatsApp. Tem a Grace também, nós temos o Instagram também, daianemelo.oficial, ou também Grace Winnie aí, para nos contatar e ser um patrocinador, apoiador da nossa festa. Então, a gente já tem alguns empresários que já estão auxiliando, né? Alguns já dos outros anos, que a gente tem que agradecer sempre, a Expo Tendas, a Vibe Locações, com a questão dos palcos, os banheiros químicos da Tecnisan, então, que são parceiros, a Escola Municipal do bairro, Castelo Branco, que fornece a energia para nós, já confirmou a questão da energia, tudo ok. Então, e agora a gente vai atrás do restante dos patrocinadores para que essa festa se torne, né, uma realidade. E a gente escutar aqui, vem muitas coisas na nossa memória, agradecer a todo mundo que nos ajudou no decorrer dos anos, né, e todo mundo ainda que vai nos ajudar. E ano que vem a gente vai ter novidades, né, Grace? Instituto Argimiro Almeida Melo, que a gente vai perpetuar, então, o nome do nosso avô no Instituto para organizar todas as nossas atividades sociais, que com toda certeza não vai ser só a festa, não vai ser só a caravana, vai ser um instituto que vai trabalhar o ano todo também com o social, porque a gente acredita que também precisamos olhar para essas crianças, principalmente, né, que são o nosso presente, o nosso futuro. Que demais. Muito obrigado pela presença de vocês. E olha, depois de tanta informação que a gente trouxe para você, como é que você vai ficar de fora dessa grande festa aqui para celebrar o Natal com muita solidariedade, né? Parabéns aí à região do bairro Fátima por esse empenho de muitos anos, né? E a gente já vê aqui essas moças aqui que foram crianças, que foram inspiradas, né? Principalmente pelo vô agora, que também vai ser reconhecido. Mas mais do que isso, gente,
quando a gente fala em tanta coisa que acontece ruim com as pessoas na vida delas, a gente não olha o que aconteceu quando elas estavam ali naquele momento da vida, que eram crianças, os exemplos. Então, se você consegue ser um bom exemplo, mesmo que você não consiga doar esse ano, ou que você não consiga ir lá participar, mas faça a sua reflexão de Natal com esse intuito. O que você está fazendo aí como exemplo para os demais, né? E se você puder estender a mão, é uma grande causa. E a gente vai ficar muito feliz de tê-los também aqui nessa grande parceria, nessa grande festa de Caxias do Sul. Tá bom? Um abraço, compartilha aqui esse podcast para a gente levar para o maior número de pessoas. Também não posso ser indelicado, quero agradecer a presença aqui também da Paula Bruneto, minha colega de jornalismo, assessora aqui, também fazendo os registros no bastidor. E um abraço a você também, que vai com certeza compartilhar e curtir o nosso podcast. Até mais. Obrigado.